Ok, vamos desmistificar isso um pouco. Hoje o papo é sobre aquela relação que sempre dá o que falar. Dinheiro na economia e inflação. Muita gente fica pensando, né? Porque às vezes parece que o governo ou, sei lá, o Banco Central imprime dinheiro mesmo sabendo do risco da inflação subir. Então, o nosso papo aqui hoje é entender essa lógica. Como é que mais grana circulando mexe com os preços? E por que, em certas situações, se decide colocar mais dinheiro na praça? Vamos explorar isso. O começo parece até óbvio, né? O governo ou o Banco Central aumenta a quantidade de dinheiro disponível, a tal da base monetária. E aí? Bom, aí as pessoas, as empresas acabam tendo mais dinheiro na mão, certo? Exato. E o efeito quase que direto disso é um aumento na procura geral. As pessoas querem comprar mais coisas. As empresas talvez queiram investir mais. Só que se a produção, as fábricas, o comércio, os serviços, se eles não conseguem, tipo, entregar mais produtos rápido o suficiente para atender essa demanda extra, Ah, aí a conta não fecha, né? pois é, fica mais gente querendo comprar as mesmas coisas que já existiam. Ou quase as mesmas. E é aí que a coisa pega fogo para os preços, imagina. Os vendedores, espertos, percebem. Opa, tem muita gente querendo comprar. E como o produto está mais disputado, Eles têm margem para cobrar mais caro. É isso, o resultado é a inflação. Cada real passa a valer um pouquinho menos porque compra menos coisa. é a famosa inflação de demanda, então. Isso. Mas olha, é bom lembrar que nem sempre que se coloca mais dinheiro na economia, a inflação dispara logo de cara ou fica fora de controle. Depende muito de como a economia está naquele momento. Se tem muita fábrica parada, muito desemprego, talvez a produção consiga responder mais rápido, sabe? Sem pressionar tanto os preços no início. Entendi, faz sentido. Não é automático. Mas, sabendo desse risco, mesmo que não seja imediato, por que um governo ou o Banco Central escolheria colocar mais dinheiro para circular? Quais as razões? Olha, basicamente a gente pode pensar em duas grandes motivações. A primeira é para tentar dar um empurrão na economia, especialmente quando as coisas estão meio paradas, sabe? Em recessão ou crescimento muito baixo. Mais dinheiro, geralmente junto com juros mais baixos, facilita pegar empréstimo. Ah, para incentivar o pessoal a gastar e as empresas a investir, né? Exatamente. Dá um gás na atividade econômica. Ok, essa é uma razão. E a segunda? Imagino que seja mais delicada. É, digamos que sim. É usar a emissão de dinheiro para financiar os gastos do governo. Quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos e não quer ou não pode aumentar esses impostos ou pegar mais dinheiro emprestado vendendo títulos, Sobra a opção de criar dinheiro para pagar as contas. é uma possibilidade. Historicamente, essa é a via mais arriscada para a inflação. Se for feito sem muito controle, de forma contínua, pode levar a problemas sérios, até hiperinflação. É para usar com muita cautela. Nossa, é uma faca de dois gumes mesmo. Poderoso, mas perigoso. E isso nos leva direto para o papel do Banco Central, né? Como é que ele entra para tentar, digamos, domar essa fera? A gente sempre ouve falar da taxa Selic aqui no Brasil. A Selic, a taxa básica de juros, é sim a ferramenta mais conhecida, que está mais no noticiário. Pensa nela como o preço do dinheiro no atacado, vamos dizer assim. Quando o Banco Central decide subir a Selic, Que é o que a gente viu bastante recentemente. exato, quando ele sobe a Selic, o crédito fica mais caro em toda a economia. Aquele empréstimo que você mencionou de R$ 10.000 para um negócio ou para comprar algo, ele fica com juros maiores se a Selic está, por exemplo, em 12,25%. E isso dá uma freada geral, imagino? Menos gente pega empréstimo, o consumo diminui. Justamente, desestimula consumir e investir com dinheiro emprestado. E tem outro efeito, com juros altos, guardar dinheiro, aplicar, fica mais interessante do que gastar. Menos dinheiro circulando para comprar coisas ajuda a tirar a pressão dos preços, ajuda a controlar a inflação. E o contrário também vale, né? Se a inflação está baixa e a economia precisando de um estímulo, Aí o Banco Central pode cortar a Selic. Barateia o crédito, incentiva o pessoal a gastar, a investir. É um ajuste fino. mas não é só a Selic que o Banco Central tem na manga, certo? Tem outras coisas que eles fazem. Correto. Existem outras ferramentas importantes, embora talvez menos faladas no dia a dia. Uma delas são as operações de mercado aberto. Mercado aberto? Como assim?
Basicamente, o Banco Central compra e vende títulos públicos federais no mercado, negociando com os bancos. Quando o BC compra títulos, ele paga por eles injetando dinheiro no sistema bancário. Ah, tá, entra dinheiro. Isso. E quando ele vende títulos, ele recebe o dinheiro dos bancos, tirando esse dinheiro de circulação. É uma forma bem ágil de ajustar a quantidade de dinheiro no sistema no curto prazo. Interessante. E tinha mais uma coisa, as reservas bancárias, né? O compulsório. Essa mesma, o depósito compulsório. É uma regra que diz que os bancos precisam guardar uma parte do dinheiro que recebem dos clientes lá no Banco Central, sem poder emprestar. Se o BC aumenta essa exigência, tipo de 10% para 15% do que o banco captou, sobra menos dinheiro para o banco emprestar. Isso segura o crédito, dá uma esfriada na economia. E se diminui o compulsório, libera mais grana para os bancos emprestarem. Exatamente. É mais uma forma de controlar o volume de crédito e de dinheiro na economia. Então, peraí, é um monte de coisa junta. Selic, comprar e vender título, mexer no compulsório. Nossa, gerenciar tudo isso deve ser um desafio enorme. Um equilíbrio delicado. Sem dúvida alguma. A política monetária é essa busca constante por um ponto ideal. Quer dizer, manter a inflação na meta, controlada, mas sem matar o crescimento da economia, sem gerar desemprego demais. E esse equilíbrio é muito sensível, né? Influenciado por tudo. Confiança das pessoas, das empresas, o que acontece lá fora, crises. Ok, então, resumindo o nosso papo, a gente viu como mais dinheiro circulando pode sim pressionar os preços para cima. Vimos por que às vezes se opta por essa expansão para estimular a economia ou, mais arriscado, para financiar gastos. E exploramos as armas do Banco Central para controlar isso. Principalmente a Selic, mas também essas operações com títulos e o compulsório. E se a gente conecta isso tudo, fica claro que não tem receita de bolo, né? É uma gestão que exige análise o tempo todo, adaptação e, muitas vezes, fazer escolhas difíceis. Porque, às vezes, o que é bom para segurar a inflação pode não ser o melhor para o emprego no curto prazo e vice-versa. Isso deixa a gente pensando numa coisa para o final. Considerando esse equilíbrio super delicado e todas essas ferramentas, como será que eventos totalmente inesperados, sei lá, uma pandemia, um problema sério numa cadeia de produção global ou uma alta doida no preço do petróleo forçam o Banco Central a tomar decisões ainda mais complicadas? Ter que pesar ali na hora o custo de deixar a inflação correr um pouco solta contra o risco de afundar ainda mais a economia, né? Fica essa questão de como a teoria funciona nesses momentos de choque real.